Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Comitê de Odontologia da ABHH. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Dorigan de Macedo e eu estou na coordenação do comitê junto com a doutora Fabiana Granzotto. É com muito prazer que a gente começa oficialmente as atividades públicas do comitê nesse ano de 2024, com uma palestra, né, uma discussão de casos tão interessantes, com o tema tratamento de osteonecrose dos maxilares associado a medicamentos com LPRF. Para os que são novos aqui, fica um convite para conhecer a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, que é a ABHH. Para quem não conhece, essa associação é uma associação de muitos anos que trata dos interesses associados à hematologia, hemoterapia e terapia celular, como o próprio nome diz. É uma associação com cunho multiprofissional, que tem vários comitês dentro delas, e um deles é o nosso Comitê de Odontologia Hospitalar. A gente começa convidando a todos os dentistas que estão aqui e que nunca se associaram ou que não conhecem os benefícios a visitarem a página da BHH para conhecer e entender os inúmeros benefícios que a associação traz para aqueles profissionais que são associados a elas. E, ultimamente, agora, o último benefício que foi liberado aí pela associação foi o acesso ao Clinical Key. Para quem não conhece, o Clinical Key é uma plataforma enorme que dá acesso a periódicos, revistas, dá acesso a consensos, uma das principais plataformas para obtenção de estudos científicos, de artigos científicos, e além desse benefício, a associação traz vários outros, como desconto em vários eventos, estímulo para atividades educacionais, como essa que a gente está participando. Então, a gente convida a todos para que conheçam a BHH, em especial as atividades do Comitê de Odontologia associado a elas. Fica aqui mais dois convites muito importantes aí para esse ano. Em outubro, vai acontecer o Congresso de Hematologia e Hemoterapia. Para quem nunca participou, é um evento enorme, um dos maiores eventos da área do mundo, que tem dentro dele uma atividade, um simpósio de odontologia. Esse evento vai acontecer em São Paulo entre os dias 23 e 26 de outubro. Nós chamamos também todos os colegas a participarem, a entrarem no site para entender como o congresso acontece, para que enviem os seus trabalhos. Eu vou dar um breve spoiler aqui. Nesse ano, nós vamos ter para o simpósio de odontologia um perfil muito mais participativo, com a possibilidade dos ouvintes participarem das palestras, levarem casos. Então, vale a pena, e a gente convida vocês a acompanhar as informações no site da BHH. Um outro aviso e um outro convite muito especial é para a prova de proficiência. Para quem não sabe, a BHH ela faz uma série de provas de proficiência que tem por objetivo certificar a expertise dos profissionais de diferentes áreas. E aí existe a prova de odontologia. A gente convida todos os colegas também a entrarem no site para conhecerem essa prova de proficiência. Em breve, as inscrições vão estar abertas, a prova é online, você pode fazer da sua casa, e vai acontecer no segundo semestre. Então, fica o convite a todos para se afiliarem à BHH, para conhecerem a BHH, em especial as atividades do comitê. Sem mais delongas, vamos começar aqui as nossas atividades. Eu gostaria de apresentar, então, o Dr. Eliton Espíndola Antunes. O Dr. Eliton ele é pesquisador e professor da pós-graduação do INCA, no Rio de Janeiro. Ele é membro ativo de muitos anos desse comitê de odontologia, e o Dr. Eliton vai ficar responsável pela moderação dessa atividade de hoje à noite. Eliton, muito obrigado pela sua presença. Aproveito para agradecer ao Paulo também, professor Paulo,
e deixo vocês agora à vontade para tocar a atividade. Convido a audiência para assistirem até o final e interagirem com perguntas que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Leandro, pelo convite, né? Boa noite a todos. Em nome da BHH, em especial do Comitê de Odontologia, nós gostaríamos de dar boas-vindas e agradecer pela participação de todos, né? Nós daremos início à nossa primeira reunião de casos clínicos deste ano com o tema Tratamento da osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos com LPRF. Tá? Eu gostaria de informar que vocês podem fazer as perguntas durante a apresentação e, ao final da apresentação, todas as perguntas serão respondidas. Eu tenho a grande satisfação de convidar o Dr. Paulo Sérgio. Acho que eu voltei, né? Eu tenho a grande satisfação de convidar o Dr. Paulo Sérgio da Silva Santos, professor titular da USP, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas da Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, e membro e um dos fundadores do Comitê de Odontologia da BHH. Professor Paulo, com a palavra. Boa noite, Eliton. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado ao comitê, ao convite para poder participar. Eu me sinto um privilegiado por representar o Comitê de Odontologia da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia nesta apresentação, nesse webinar que nós vamos apresentar aqui. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí, perfeito, acho que está ok. Eliton, me veem bem, ouvem bem, tá certo? Sim, Paulo. Tá ótimo, perfeito. Ah, um dos temas que nós temos estudado aqui na universidade mais recentemente é o uso da fibrina, dos derivados plaquetários, no tratamento de algumas doenças, e incluindo as necroses ósseas, e em especial, com uma forma muito especial, com pesquisas desde modelos animais e agora pensando com osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos, e agora pensando em tratamentos clínicos, estudos voltados ao uso de derivado plaquetário. Quando nós pensamos nesses derivados plaquetários e relacionados com a osteonecrose, eu não posso deixar de falar para vocês aqui, de trazer um pouco de informações relacionados a conceitos, para nós entendermos de onde nós vamos partir os nossos comentários, certo? Bem, quando a gente pensa em definição da osteonecrose, o primeiro, como é que eu sei que o paciente tem uma osteonecrose, né? Ele tem que ter um tratamento prévio ou estar atualmente recebendo um tratamento com agentes antirreabsortivos ou antiangiogênicos. O segundo ponto é de que tem que existir um osso exposto ou que possa ser sondado através de uma fístula, quer dizer, com uma sonda periodontal, com uma fístula intra ou extraoral, em que essa exposição ou essa fístula tem uma persistência maior que 8 semanas. E não pode haver histórico de radioterapia nos maxilares ou a presença ou diagnóstico de doença metastática nos maxilares. Quando nós pensamos em diagnóstico, uma das primeiras alterações que nós vamos pensar são as alterações clínicas. E a Academia Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial
ela traz um critério que é seguido hoje no mundo inteiro, que são os estágios da osteonecrose. Então, nós temos aí um primeiro estágio, que é o estágio em risco, que é o indivíduo que não tem evidência clínica de osso necrótico, que não tem nenhuma informação nos achados de imagem, nos achados de radiografia, e que indivíduos foram tratados, né, ou estão sendo tratados por agentes modificadores de osso por via oral e intravenosa. Esse é um indivíduo que está em risco, mas não tem nenhuma identificação clínica de que haja osteonecrose. O estágio zero é uma novidade desde 2014, e esse estágio zero, o indivíduo não tem evidência clínica de osso necrótico. Só que ele já pode ter alguns sintomas, como parestesia do nervo mental, um pouco de dor, de desconforto, e já se consegue identificar alterações radiográficas ou imaginológicas através de tomografia computadorizada de feixe cônico. Quando esse indivíduo atinge o estágio 1, significa que já há osso necrótico exposto ou presença de fístula e a paciente pode não ter sintoma nenhum, só que nesse caso não há evidência de infecção, não tem pus, não tem exudato, não tem uma inflamação muito clara, né? Pode até ter uma inflamação, mas sem um processo infeccioso associado. No estágio 2, esse mesmo osso exposto, já necrótico ou com fístulas, ele vai ter sintomas exacerbados de infecção, como dor, eritema, e pode ou não já ter drenagem purulenta. No estágio 3, essa mesma característica clínica agora vem adicionada a uma fratura patológica, fístula extraoral, extensão na mandíbula até a borda inferior do ramo da mandíbula ou do corpo da mandíbula, ou, quando isso está em maxila, se estendendo até o assoalho do seio maxilar, podendo até levar uma comunicação bucosinusal. De uma forma muito didática, este artigo traz para nós características para poder classificar de forma mais fácil os estágios do paciente. E esse é um caso de estágio zero. Então, quando o paciente tem estágio zero, vejam que caso interessante esse. Em setembro de 2013, esta radiografia panorâmica nos mostra um indivíduo que tem um osso, é um indivíduo edêntulo, em que, quando nós comparamos o lado direito com o lado esquerdo, na região do trígono retromolar, nós observamos que o trígono retromolar do lado esquerdo tem uma pequena alteração de densidade óssea, mais radiopaca, mas com nem uma cortical não muito bem delimitada. Em março de 2014, este mesmo lado começa a ter uma área radiolúcida embaixo da cortical agora mais exacerbada. Em novembro do mesmo ano, já observamos uma presença de uma suspeita de um sequestro ósseo, né? Nós podemos ver aqui a cortical se soltando, uma área radiolúcida em volta. Em fevereiro de 2015, isso está amplificado e podemos ver na parte inferior do sequestro uma área maior de reabsorção. E em março de 2015, aí já houve a expulsão do sequestro. Clinicamente, em março de 2014, que era esta condição, não tem nenhum sinal clínico. Em março de 2015, o local onde houve a expulsão desse sequestro ósseo, e isso caracteriza bem clinicamente o estágio zero. Quando nós partimos para o estágio 1 da classificação da Academia Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial, nós vamos observar a presença de um osso exposto, não tem purulência, tem um pouco de eritema, geralmente assintomático, né? E aqui nós vamos observar na imagem radiográfica a persistência do alvéolo dentário, que é uma característica muito comum nos pacientes que usam bisfosfonatos, principalmente os intravenosos. Quando nós chegamos então ao estágio 2, nós já temos aqui esse indivíduo que não fez uma manipulação de tecido ósseo, mas que tem uma doença periodontal. Então, nós podemos ver que nas 4 arcadas há exposição de osso, né? E aqui de uma forma mais expressiva, depois de fazer uma redução de
de infecção ou de limpeza da região, nós podemos ver as áreas de exposição de osso, e na radiografia nós veremos aqui pequenas áreas de reabsorção horizontal, uma outra área de reabsorção vertical, né, aqui na região superior, posterior, esquerda e direita, mas aqui já caracterizado uma infecção clínica com presença já de infecção associada. Quando chega um estágio 3, é o estágio mais grave, né? Nós podemos ver aqui uma maxila inteira exposta, osso tomado, uma infecção realmente grave. E quando nós observamos a radiografia panorâmica, o que nós podemos ver é um velamento bilateral dos seios maxilares. Quais são as propostas da Academia Americana para as estratégias terapêuticas para estes pacientes, baseados nos estágios em que eles apresentam a sua manifestação clínica, no estadiamento clínico? Então, nos pacientes em risco, só educação do paciente e acompanhamento, recomenda-se aqui, nosso protocolo da nossa instituição, é uma tomografia computadorizada de feixe cônico a cada 6 meses para os pacientes em risco, que na imagem se consiga capturar a imagem de maxila e mandíbula. No estágio 0, já vamos trabalhar muito cuidadosamente com sintomas e um exame minucioso para identificação de doença periodontal, presença de fístulas, áreas de trauma, implantes que têm alguma alteração de posicionamento, em que receba uma carga que dissipe força para um lugar que vai fazer reabsorção e permita a entrada de micro-organismos, dentes com risco de lesão endodôntica, né? Em estágio 1, e aí nós já começamos a tratar a osteonecrose. E a proposta da Academia Americana é essa: enxaguatório bucal, antibacteriano e acompanhamento clínico trimestral. O estágio 2 continua com esse cuidado, mas já entra com antibiótico, com controle da dor, com debridamento cirúrgico superficial e controle da infecção. No estágio 3, passa a usar todos esses processos e também já uma ressecção de mandíbula. Como o nosso tema é o tratamento com LPRF, em que estágios nós estamos usando a fibrina rica em leucócito e plaqueta? Nós costumamos utilizar muito em estágio 1 e 2. No estágio 3, realmente, quando chega nesse estágio, tem ido para as ressecções mais amplas com os colegas da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Me desculpem, houve uma grande desconfiguração aqui no caso agora, mas vamos tentar corrigir isso da melhor forma possível. Eu trouxe um caso para nós discutirmos, um homem de 59 anos, e ele usava ácido acetil salicílico, levotiroxina, magestrol e codeína por dor, e tinha dificuldade de engolir e alteração do paladar. Na história desse paciente, o que nós vamos ver aqui é que há 2 anos ele foi diagnosticado com câncer de células renais. Fez uma nefrectomia total e após 1 ano depois dessa nefrectomia total, ele evoluiu com metástase pulmonar e renal e começou um tratamento com uma quimioterapia por via oral e uma imunoterapia. Ele fez um temsirolimus como primeira linha e depois ele fez um nivolumab como segunda linha terapêutica para as metástases pulmonar e renal. Na sequência, ele se iniciou uma terceira linha, que foi uma terapia com pazopanib, que é o Votriente. E ele começou com uma dose e ele estava então com o protocolo de metade da dose do pazopanib. Neste momento, após alguns meses, né, após 3 meses de que tinha essa dose com 400 miligramas, ele começou a ter queixa de disfagia, de disgeusia e 7 meses após o uso do pazopanib, ele teve uma manifestação clínica de um sequestro ósseo com dor, porque ele tinha feito uma exodontia há 70 dias. Era um dente
um segundo premolar superior do lado esquerdo, tinha um resto radicular, era um risco de infecção, optou-se por fazer a extração e 70 dias após essa extração, já em uso do Pazopanib, ele desenvolveu essa exposição óssea, né, que se classificou como definição de uma osteonecrose associada a medicamentos. A tomografia, interessante, esse corte axial, né? Nós podemos ver o osso alterado, né? O trabeculado ósseo, quando comparo com uma área normal e comparamos aqui, ele está bem floculado, áreas hiperdensas, hipodensas, isodensas. E nessa imagem aqui, nós podemos ver claramente aqui a presença do sequestro ósseo. Então, com esse diagnóstico tomográfico e o diagnóstico clínico, nós fizemos um diagnóstico de osteonecrose dos maxilares associada ao uso de medicamentos. No momento em que nós tínhamos esse diagnóstico, a literatura mostrava que osteonecrose associada a Pazopanib somente se ele fosse associado a mais um imunoterápico, né? E principalmente o sunitinib. E nós ficamos muito em dúvida, porque ele não usava nenhum outro imunoterápico, ele só usava o Pazopanib. Mesmo assim, nós tivemos esse diagnóstico presuntivo. Qual foi a nossa conduta inicialmente, né? Sequestrectomia, tiramos o sequestro, fizemos ressecção dos tecidos necróticos subjacentes até o osso sangrante, né, para poder estimular o osso vital. Fixamos uma membrana de fibrina rica em leucócito e plaquetas com sutura com fio de monofilamento para não aderir biofilme e buscamos aí uma sutura por primeira intenção. Como suporte, clorexidina 0,12% aquosa, 3 vezes ao dia, e amoxicilina de 500 miligramas por cobertura com 21 dias, no mínimo, mas nós conseguimos com 21 dias, suspendemos, iniciando a terapia antibiótica 24 horas antes do procedimento. Então, a sequência que nós utilizamos foi essa, né? A coleta de sangue do paciente, a coleta em tubos, a centrífuga com angulação de 45 graus específica para produção de LPRF, por 10 minutos a 3.000 rotações por minuto, um tubo com anticoagulante já, né? E aqui os tubos após a centrifugação. Após a centrifugação, então, aqui as duas membranas, ainda com bastante soro. Vejam aqui o agregado plaquetário, né? E aqui a fibrina, que é rica em leucócitos. Então, colocamos essa membrana numa superfície para diminuir a quantidade de soro, e com isso, com essa redução da quantidade de soro, nós conseguimos diminuir, deixá-la mais firme, mais fina, com menor quantidade de líquido. E a partir desse momento, então, levamos essa membrana à cavidade, né? Aqui, vejam, tinha um retalho feito, colocamos um plug lá dentro do alvéolo, né, do espaço que tinha, e depois adaptamos a membrana, encaixando por dentro da superfície do tecido gengival, um descolamento muito delicado para machucar o mínimo o periósteo, e aqui o fechamento desse espaço com fio de monofilamento, né? E vejam, não existe um critério para a sutura. O objetivo é passar a sutura pelo tecido gengival, por dentro da membrana de LPRF, e fixação do outro lado em todos os sentidos possíveis, que nós possamos garantir ao máximo a não perda dessa membrana e a adaptação dela adequadamente. Esse é o pós-operatório imediato. Vejam que há o cruzamento desses fios em todos os sentidos, mas está super bem adaptado. E esse é o pós-operatório de 7 dias. Por que o monofilamento? Porque ele adere o mínimo de biofilme possível, o que não compromete a fibrinólise, o que reduz a quantidade de infecção no local, e dá a sensação de que está perdendo todo o espaço, e isso é angustiante, às vezes, no procedimento cirúrgico, né? Mas faz parte dos processos. Quem lida com LPRF sabe que funciona assim.
E em 15 dias estava reparando tranquilamente, formando a fibrina, fechando espaço, apesar da exposição de raiz, mas uma higiene adequada, sem inflamação, uma alegria. 45 dias depois, essa alegria vai embora, né? Porque descobrimos que estava sendo eliminado mais um sequestro ósseo. Só que o que aconteceu em 45 dias? 15 dias antes desse momento, depois de 30 dias do pós-operatório, a equipe médica aumentou a dose do paciente de 400 miligramas para 600 miligramas do Pazopanib. E foi a única coisa que aconteceu de diferente nesse processo. E depois, então, encontramos mais esse fragmento ósseo. Então, na nossa eh, interpretação naquele momento, entendemos que esse aumento da dose do medicamento ajudou a formar mais um sequestro ósseo. 150 dias depois, totalmente reparado, e então nós entendemos aqui que houve um sucesso no tratamento. O osso que foi removido, o histopatológico, mostra o osso com um osso não vital, com lacunas vazias, né? Um acúmulo, o sequestro ósseo, né, com as lacunas aqui, o sequestro ósseo, as lacunas aqui vazias, e um acúmulo de bactérias, né, e de células inflamatórias e de bactérias no tecido. E então, qual é o nosso objetivo ao utilizar? Por que que nós utilizamos a fibrina rica em plaquetas leucócitos? Porque ela acelera a angiogênese, ela faz multiplicação celular dos fibroblastos e osteoblastos, ela favorece a cicatrização dos tecidos moles e duros e, além disso, faz uma barreira física, aí evitando infecções secundárias. Com esse critério, só para vocês souberem, que quem quiser mais informação sobre esse caso, ele foi publicado em 2022 no International Journal of Odontostomatology, e é o primeiro caso, assim, da literatura em que houve um registro de diagnóstico de osteonecrose associada dos maxilares associado a medicamentos, exclusivamente associado a Pazopanib como única monoterapia. Ah, os dados, o que a literatura tem mostrado para nós, né? Esse é um artigo que mostra uma série de casos já na estratégia de prevenção de osteonecrose. Então, no momento em que se faz uma extração, né, o, esse é um momento em que já se coloca uma fibrina, ou quando há uma exposição espontânea. Então, hoje, tem alguns estudos acontecendo no mundo em que e nós temos usado isso com mais frequência, pacientes que têm indicação de extração ou de manipulação cirúrgica de osso e é um paciente em risco de osteonecrose, nós já colocamos para fechar o espaço que foi operado, para não ter risco de exposição óssea, colocamos a fibrina rica em leucócitos e plaqueta e os resultados realmente são muito gratificantes. Nesse estudo, que mostrou uma revisão sistemática com meta-análise desse grupo da Espanha e um grupo aqui do Brasil também associado, mostra que resolução completa com 177 pacientes e sem resolução 19 pacientes. Quando nós olhamos isso, os dados que a literatura tem mostrado e os dados que nós temos tido como resultados aqui no nosso centro é de que para uma cirurgia única, em média, 80% de sucesso no fechamento das necroses ósseas. E quando às vezes você precisa fazer uma nova cirurgia, porque houve uma exposição, uma segunda ou eventualmente uma terceira cirurgia, tem mais aí uns 15 a 17% de sucesso. Tem alguns autores que citam até 100% de sucesso no fechamento das osteonecroses. É claro que nós temos utilizado naquelas categorias de classificação de estadiamento, estágio 1 e 2. Nós não utilizamos essas técnicas ainda para estágio 3, né? Ah, uma grande preocupação quando se pensa em osteonecrose, a gente tem que falar um pouco de prevenção, e esse é um trabalho do nosso grupo, inclusive de um dos membros aí do comitê da BHH, que é o Dr. Rogério Caldas, que foi o trabalho do doutorado dele, é que os indivíduos que usam terapia por bissulfonato, quer dizer, os indivíduos em risco de osteonecrose,
Coincidentemente, todos os pacientes que foram avaliados tinham condição bucal ruim. E todos os casos de osteonecrose, com exceção de um, não tinham histórico prévio de extração dentária. E com isso, a conclusão desse estudo é de que as infecções orais têm um papel importante no desenvolvimento na osteonecrose. E os estados avançados da osteonecrose foram associados a um índice de cárie, doença cárie e perdas dentárias e dentes obturados maior. Então, é sempre bom lembrar disso, porque dá a impressão de que o LPRF vem para resolver tudo. Não, eu acho que ele resolve bem, já tentamos várias outras terapias, mas a principal atuação do cirurgião dentista com as osteonecroses ainda é a prevenção. Uma outra preocupação nossa, que é uma das linhas de pesquisa, é o quanto quando o paciente tem uma osteonecrose dos maxilares, o quanto essa osteonecrose impacta, como saúde bucal, impacta a qualidade de vida dos pacientes. E nesse estudo do nosso grupo aqui, nós observamos que o impacto, usando o questionário Oral Health Impact Profile, que é o RIP-14, ele impacta muitos dos pacientes, a qualidade de vida, e a maior dimensão de impacto é o desconforto psicológico. Muitos desses pacientes começam a se limitar com atividades sociais e até entre a família. E o que mostra a relevância de termos como opção aí as melhores opções de terapêutica para fibrina rica em leucócito e plaqueta. Eu quero encerrar aqui a minha fala trazendo esse artigo do grupo do Comitê de Odontologia da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, que aborda sobre osteonecrose dos maxilares associadas a medicamentos, dizendo que o risco é real, né? O risco de acontecer é real e não podemos deixar de lembrar que a incidência é de menos de 6% dos pacientes que usam os medicamentos que vão desenvolver. É uma incidência baixa. Portanto, como evento adverso aos medicamentos, é um baixo evento adverso. Mas para lidar com quando o paciente tem o diagnóstico de osteonecrose, passa a ser um grande problema para nós dentistas. E isso mostra que essa osteonecrose, em qualquer estágio, vai impactar as funções bucais e até complicar, às vezes, o tratamento do câncer, a nutrição, o cuidado bucal. Portanto, nós temos utilizado muitas intervenções cirúrgicas, né, aqui com o LPRF, mas lembrar que intervenções cirúrgicas que nós manipulamos osso em pacientes que tomam antiabsortivos ou antiangiogênicos, a gente tem que considerar aí se vai fazer ou não esse procedimento odontológico e com estratégias de prevenção da osteonecrose e, quando ela aparecer, estratégias de tratamento. Segue aí mais uma lembrança do congresso, o EMO 2024, onde estaremos em 23 a 26 de outubro em São Paulo, com todo o comitê, e todos são bem-vindos a assistir e participar desse evento. E segue o meu contato e eu fico aí agora à disposição, Dr. Eliton, para os questionamentos e para a discussão do tema. Paulo, parabéns pela apresentação. Suas colocações foram impecáveis, né? Eu vou começar de trás para Obrigado. frente, principalmente nessa colocação de incidência e risco, né? Isso aí eu acho que tem que ficar bem claro para todo mundo que trabalha com paciente oncológico, principalmente, que o risco é muito alto quando a gente está diante de pacientes com as situações que você citou. Agora, Paulo, eu tenho uma percepção em relação a dois tipos de osteonecrose, né? O Ruggiero passou de passagem por esse tema. Esse primeiro artigo que você citou do Otto, que é muito bom, ele apresenta o primeiro caso, que é um caso de osteonecrose espontânea, né? Que teve expulsão do sequestro. A minha percepção é que nós temos dois tipos de osteonecrose com um curso clínico totalmente diferente. Aquela osteonecrose
que ela é provocada pela exodontia, por doença periodontal, que tem um curso mais difícil, que evolui para o estágio 2 e 3, né? E a osteonecrose da lingual dos molares inferiores, ou do tórax, ou da tuberosidade, e é aquela exposição óssea que raramente ela fica no estágio 1, normalmente tem a expulsão do sequestro, né? E raramente complica. Essa é a minha percepção, mas isso é muito pouco abordado com esse foco pelos artigos. Eu gostaria de saber qual é a sua percepção e qual é a conduta que você tem nesses casos específicos da osteonecrose espontânea, ou às vezes causada por trauma de prótese, mas sem infecção presente. Obrigado pela pergunta, Eliton. É, eu concordo com você que os cursos são diferentes. E eu vou te responder com a experiência, um modelo animal, que nós fizemos um modelo animal aqui, com ácido zoledrônico. E quando nós fazemos extração dos animais, fizemos defeito por extração e defeito em fêmur, e no fêmur é maravilhoso a formação do osso com o bisfosfonato, né? Já na maxila, que a gente fazia um defeito na maxila, tinha osteonecrose, nós tivemos osteonecrose em 100% dos animais com ratos Wistar. E uma coisa me chamou a atenção na análise microscópica desses locais de extração. Sempre tinha microfraturas nos septos do osso do alvéolo. E nessas microfraturas, a colonização por bactéria era impressionante. Então, me dá a impressão de que a microbiota de periodonto, intrabucal, numa área em que ele tem a possibilidade de agregar, onde tem osso com pequenas soluções de continuidade, ali é onde começa a facilitar o desenvolvimento da necrose óssea. Algo que não acontece na região de inserção do milioideu, região de trigo no reto molar, um trauma de prótese, até porque muitas vezes são pacientes que a condição bucal é boa, os dentes estão em boa condição bucal, ou periodonto, ou é um edêntulo, que tem uma microbiota já totalmente alterada. E aí tem alguns autores mais antigos que citam essa questão do perfil da microbiota para facilitar o desencadeamento da osteonecrose. E eu acho que precisa de mais estudos com essa abordagem para entender essa questão. Mas eu não tenho dúvida dos movimentos que nós fazemos para extração, que esse movimento faz microfratura e ali acumula bactéria. Na doença periodontal, você está em um ambiente totalmente contaminado, né? Então aí também é uma outra condição, que são condições diferentes, as evoluções são diferentes, parece que clinicamente tem comportamentos diferentes, sim. E a segunda resposta à sua pergunta é: nesses casos de espontâneo, o que eu tenho feito? Eu rebaixo o osso com broca, né? E faço um fechamento usando LPRF. E os resultados são fantásticos. Perfeito, é uma boa sugestão. Tem uma pergunta aqui do Davi Chaves, o Paulo, ele dá boa noite, e é quanto ao ciclo da centrífuga, que ele tem visto diferentes ciclos utilizados. Então, ele gostaria de saber se existe um ciclo ideal ou apenas um é tido como referência. Ok, Davi, obrigado pela pergunta. Toda referência para ciclo de centrifugação está relacionado com quem criou esse ciclo, que é o Dr. Chocrum. Então, o Dr. Chocrum é quem criou a ideia, quem desenvolveu os princípios de LPRF. Então, existe um protocolo que é de 12 minutos, com 3.000 RPM. O que acontece? Na minha experiência clínica, algumas coisas acontecem que às vezes não forma a fibrina, tá? E quando não forma essa fibrina, eu percebo que tem relação com o tipo de tubo utilizado quando nós coletamos o sangue. Então, por exemplo, o tubo branco que é seco, às vezes não forma fibrina, ou tem que centrifugar mais tempo ou deixar mais tempo em repouso. O tubo vermelho que tem um EDTA, esse tubo forma melhor a fibrina. Mas o ciclo é o padrão Chocrum. Nós usamos o padrão, o protocolo de quem criou a ideia
do LPRF, do IPRF, do APRF. Então, eu sigo esse protocolo, mas, como um bom brasileiro, quando não está dando certo o, o, quando tem alguma alteração, não forma a fibrina, eu faço mais um ciclo de centrifugação, né? E a gente vai adaptando isso para ter uma boa membrana. Obrigado, Paulo. O Felipe Sen, ele pergunta, a pergunta dele com relação aos anticorpos monoclonais, se você solicita a suspensão dos anticorpos monoclonais, aqui no caso é o denosumab, né? E no caso específico do Prolia, se para 6 meses, por exemplo, se é utilizada essa conduta. Tá. Eu sei que isso é um ponto. Obrigado, pela pergunta, né? Ah, esse é um ponto de grande discussão na ciência. Eu não suspendo. Eu faço os procedimentos na vigência do medicamento. O máximo que às vezes algum médico fica muito preocupado, e aí ele fala assim: escuta, eu não posso suspender por pelo menos um mês. Eu falo, tá bom, suspende um mês, eu faço o procedimento e você volta com o tratamento, né? E aí, vejam como é difícil, né? A minha experiência tem sido assim. O paciente, quando aumentou a dose, no caso que eu apresentei de Pazopanib, mesmo com o caso estava fechando, ele fez um sequestro ósseo. Será que foi por causa do aumento da dose do Pazopanib? É minha dúvida, não é? É algo que eu acho que sempre tem dúvida. Eu tenho optado por não tirar, não suspender, não fazer o drug holiday para esses tratamentos. Ah, dentro dessa pesquisa com modelo animal, e aí não é com denosumab, é com ácido zoledrônico, que é um outro antirreabsortivo, nós observamos num grupo de animais que foi feito o drug holiday, não mudou a incidência de osteonecrose para fazer manipulação. Então, a sensação clínica que eu tenho é de que essa suspensão não muda o ciclo, o curso do tratamento se você tiver uma exposição, remover o osso até ter o osso sadio, provocar um sangramento, tratar adequadamente os tecidos, usar a fibrina, é, fazer uma cobertura antibiótica, ter uma boa descontaminação intraoral. Esses cuidados eu acho que são superiores ao descontinuamento do medicamento. Até porque, quando você descontinua o medicamento, se é para prevenção de metástase, eu acho que o risco de metástase é maior do que os procedimentos. Mas vejam, eu estou falando de risco grau 1, estágio 1 e 2. Não estou falando de estágio 3. Eu não sei se isso seria diferente, mas também não seria com a LPRF que seria tratado esse caso. Obrigado, Paulo. O Frederico Borratem, Paulo, ele está perguntando se o fator etiológico da osteonecrose pode influenciar no sucesso do tratamento com LPRF. Obrigado, amigo Frederico, né? É, eu acho que eu não consigo te dar essa resposta precisamente. Eu me baseio sempre no estadiamento. E eu não tenho essa percepção se a causa do fator que desencadeou a osteonecrose, se ele muda o curso. Eu não consigo ter essa percepção. Eu posso começar a observar mais isso, acho que é uma pergunta muito pertinente, né? Mas eu nunca vi diferença nisso. Pode ser que sim, mas eu não sei. Eu acho que você cria aí a sua pergunta instigadora e eu, como pesquisador, vou começar a pensar com mais carinho nessa possibilidade e até avaliar retrospectivamente o que já foi feito, as causas e poder ver se chegamos a alguma conclusão. Obrigado pela pergunta. Infelizmente, não consigo ter uma resposta precisa para você. Ok, Paulo. O Leandro Dorigan, Paulo, ele pergunta se para fazer a cirurgia, né, é necessário que o paciente não tenha infecção ativa. Olha, boa pergunta, Leandro. Obrigado. Eu não faço com infecção ativa. Então, nós aqui fazemos várias estratégias terapêuticas de redução de infecção, né? Usamos terapia fotodinâmica, que tem uma boa resposta com redução de infecção, e usamos ozonioterapia, tá?
E a ozonioterapia muitas vezes sequestra o osso e já deixa um tecido bonito ali para poder fechar. Então, e é por tentativa. O que responde melhor? Cada paciente responde melhor a um tipo de terapêutica. Não existe hoje um padrão. Nós estamos começando um modelo animal com estudo de ozônio para osteonecrose para saber qual é a resposta real para isso, né? Mas eu só faço a cirurgia com LPRF quando não tem nenhum sinal clínico de infecção. Boa. Paulo, a Roberta Maschi pergunta qual foi o motivo da escolha do Clavolin e não do Cipro. Ah, obrigado pela pergunta, Roberto. Eu não uso clavulin, uso amoxicilina convencional, tá? E o cipro, não consigo ver uma cobertura adequada com o cipro, mas na realidade é um protocolo. Esse protocolo foi instituído em 1982 pelo professor Robert Marks para tratamento das osteoradionecroses, principalmente quando ele trata associado com câmara hiperbárica, necrose por radiação. Um protocolo de antibiótico que ele faz de 21 dias e que começa 24 horas antes ou 2 dias antes, dependendo do quadro infeccioso, né? E ele faz o tratamento, manipula os tecidos ósseos, até para extração ele usa o mesmo protocolo, ou para colocação de implantes, e usa amoxicilina. E eu sei que esses pacientes são polimedicados, muitos deles já tomaram muitos medicamentos, né, muitos antibióticos, inclusive, e o ácido clavulânico eu usaria realmente se tivesse uma possibilidade de resistência aí, para inibidor da beta-lactamase, mas o clavulin e a amoxicilina, a diferença é que um tem inibidor de beta-lactamase ou não, mas o antibiótico é o mesmo e a dose vai ser a mesma. E para essas infecções ósseas de boca, com a microbiota de boca especificamente, a amoxicilina tem funcionado muito bem. Quando eu quero fazer um tratamento infeccioso da osteonecrose com presença de infecção, aí nem amoxicilina e nem ciprofloxacina. Eu opto primeiro ou associo a amoxicilina com metronidazol quando tem uma associação com doença periodontal, ou eu uso a clindamicina quando eu quero uma penetração maior para osso, ou a lincomicina quando eu quero uma penetração maior ainda. Quando eu quero uma cobertura ampla, e já aconteceu, de paciente polimedicado, eu já não uso a amoxicilina quando tem uma infecção clínica e eu tenho usado a levofloxacina com bons resultados também. Ok, Paulo, respondido. A Joana Venuscolo, Paulo, perguntou se nesses casos você usou a fotobiomodulação ou o PDT. Joana, eu não uso fotobiomodulação para osteonecrose, mas eu uso a terapia fotodinâmica para descontaminar. Então, quando tem sinal clínico de infecção, a minha primeira opção é descontaminar com terapia fotodinâmica. Os resultados realmente são muito gratificantes. Mas eu acho que é assim, é uma situação bem pontual, né, Paulo? Eu acho que é Pontual. importante a gente reforçar esse ponto. Você até citou que você não usa a fotobiomodulação, porque realmente a fotobiomodulação sozinha não trata a osteonecrose, né? Isso tem que ficar muito claro. E a PDT é pontual para tratar a infecção, ou seja, você não pode fazer É. PDT ad eterno, Não, né? a decisão do final da terapia com terapia fotodinâmica é clínica. Não tem sinal clínico de infecção, eu paro de fazer. Né? É uma decisão clínica, é um uso racional. Perfeito. Obrigado, Paulo. A Deisiane Souza, Paulo, ela está fazendo uma pergunta, mas que já foi respondida, né? Eu estou citando só para ela perceber que ela foi atendida aqui na pergunta, que se existe algum momento ótimo para o procedimento cirúrgico, como remoção de focos infecciosos, né? Você já respondeu isso, que você, quando usa a fibrina, né? Você primeiro descontamina o paciente entra sem infecção, né? A outra pergunta, se pode associar o LPRF com a terapia fotodinâmica, você também já respondeu, quer dizer, a terapia fotodinâmica entrando no período antes, para Antes. descontaminar, né? E o LPRF no produto cirúrgico, né? O Bruno Lima dá os parabéns pela apresentação Obrigado, e eu Bruno. gostaria de saber se você considera a qualidade gengival no local a ser operado como um fator importante no sucesso do tratamento. E se você espera um momento onde o quadro esteja parcialmente controlado, com um quadro infeccioso mais brando. Você já respondeu aqui
você prefere tratar a infecção primeiro, Enfim, né? Mas o padrão gengival, você acha que influencia, Paulo? influencia, sim, Bruno. Eu não uso um critério, né? É um critério clínico. Eu observo, gengiva está rosada, não tem inflamação, não tá eritematosa, não tem acúmulo de biofilme, mas não é um critério rígido, assim, de saúde gengival com mensuração de saúde gengival. Porque eu preciso dessa gengiva sadia para fazer a sutura junto da LPRF. Se ela não está sadia, realmente a chance de ter insucesso ela é maior. A minha experiência, eu não tenho com gengiva não sadia, porque eu sempre uso uma gengiva que clinicamente ela está dando um aspecto sadio. Se o paciente chega no dia do procedimento e a gengiva não está boa, eu não opero. Eu uso um antimicrobiano tópico, eu faço higienização, faço uma terapia fotodinâmica, espero um segundo momento e quando ele volta e tá legal, tá bonito, tá limpo, tá rosada a gengiva, não tem pus, não tem aumento de volume, não tem dor, não tem eritema, aí chegou o momento de fazer o procedimento cirúrgico. Perfeito. A Larissa Cerqueira, Paulo, ela te dá os parabéns, né, pela apresentação e ela Obrigado, pergunta Larissa. se nesses casos você associou a pentoxifilina com tocoferol. Legal. E se Ótima não, pergunta. quando vale a pena pensar nisso? Ótima pergunta. Eu vou te responder com a minha experiência clínica. Não tenho experiência com pentoxifilina e tocoferol, tá? Quem sabe muito, no Brasil, eu acho que quem mais estuda isso é o grupo do Paraná, sou a professora Juliana Schussel, o professor Laurindo Sassi. Eles têm uma experiência boa e com publicações interessantes. A minha experiência é pequena, e pequena com sucessos variados, mas eu não posso dizer que houve insucesso, porque é uma experiência muito pequena e começou a ter, quando nós começamos a tentar usar essa estratégia terapêutica, nas farmácias aqui da região começou a faltar pentoxifenina. E com isso eu não dei continuidade, porque os pacientes não conseguiam e eu parei de fazer. Então, pelos resultados do grupo de Curitiba, é muito animador. Acho que tem resultados muito bons, mas eu não tenho experiência, eu não posso dizer sobre sucesso ou insucesso. Ok, Paulo. O Augusto Arcemiro, Paulo, ele pergunta se a associação do LPRF com osso particulado ou associado a PDT podem ser mais eficazes no caso de sequestro ósseo com supuração se somente for utilizado o LPRF sozinho, isolado. Augusto, obrigado pela pergunta. Bem, se tem infecção, eu não uso, é uma técnica que eu não utilizo. Uma condição que eu usaria osso particulado é uma condição de extração para acelerar algum reparo ósseo que eu precisasse. Eu não usei até hoje, né? Eu usei só LPRF, até porque eu tenho a impressão que quanto mais apósito, quer dizer, tecido, estruturas sólidas você coloca no momento que você quer reparo num osso em que a gente já sabe que ele tem um comprometimento de metabolismo ósseo, em que há uma questão de alteração da angiogênese, eu não sei como vai responder. Então, quanto menos eu tiver produtos que vão comprometer eventualmente esse processo, eu prefiro não usar. Mas é uma escolha clínica, pensando com raciocínio clínico no efeito do que vai acontecer ali naquela área cirúrgica, né? É só isso que eu tenho como resposta para essa decisão. Ok. E o Felipe Sem, Paulo, ele pergunta, mais uma pergunta, se é vantajosa a interação do laser de baixa potência com o LPRF, provavelmente no momento cirúrgico. Ó, Felipe, na realidade eu não tenho experiência em usar, mas eu não vejo nenhum problema para acelerar reparo, para diminuir a inflamação pós-operatória. Eu acho que é bem-vindo. Eu não utilizo, até porque nós estamos testando só o LPRF. Então, se eu for fazer um estudo para comparar LPRF com laser, eu usaria fotobiomodulação, laser. Eu acho que tem proposta, eu acho que é interessante. Mas eu não sei, eu não consigo saber, eu precisaria ver um pouco antes em
em bancada de cultura de célula, quando você colocou ali LPRF, e saber se quando você coloca o laser, se você acelera algum processo nessa membrana de LPRF. Não sei se tem algum estudo, não conheço, não vi nenhum, mas essa seria interessante o quanto você consegue aumentar e estimular a proliferação celular para aumentar o reparo. Mas é interessante. Eu não faço, mas eu acredito que, como efeito pós-operatório, eu vejo com bons olhos. Perfeito. O Davi Chaves, Paulo, ele pergunta se alguma doença, principalmente as hematológicas, podem interferir nos resultados do paciente que faz o LPRF. Olha, excelente pergunta, e eu faço essa pergunta toda vez que eu assisto alguma palestra de alguém que faz LPRF. Se um paciente tem, por exemplo, plaquetopenia ou leucopenia, que diferença faz nessa membrana, na qualidade da membrana? E aí eu ouvi uma palestra no mês passado de um grupo, que é o grupo do Hospital de Base de São José do Rio Preto, que tem utilizado, e é uma experiência clínica, eles não publicaram, é uma sensação clínica, e foi a primeira vez que eu tive uma resposta, e que me deixou relativamente satisfeito. Eles perceberam que nos pacientes plaquetopênicos e que são pancitopênicos e usa o LPRF, a qualidade da membrana é inferior ao paciente que não tem essa alteração, mas que o sucesso do tratamento foi bom. Então, a qualidade da membrana, quer dizer, aquela firmeza, aquela rigidez que você corta com a tesoura e sente o tecido, aquela quantidade de plaquetas que fica na parte de baixo da membrana, era menor, mas isso não interferiu nos resultados deles. Mas não é um estudo, é uma sensação clínica. Mas é uma pergunta que eu me faço até hoje, né? Se o paciente tiver plaquetopênico e leucopênico, que diferença vai fazer na qualidade do reparo com essa membrana? É uma pergunta que eu também me faço. Pergunta boa, né? Boa, excelente. Paulo, a Dione Gonçalves, ela está perguntando, no caso do paciente com história anterior do uso desses tratamentos, ela não especificou qual. Se foi um bisfosfonato oral, venoso, se foi um anticorpo monoclonal, ou antiangiogênico, quando deixarão de ser considerados pacientes de risco? Eu acho que depende do medicamento e do tempo que Depende do for usado, né? medicamento. É, assim, evidência científica de tempo bem estabelecida só com bisfosfonato. 10 anos, tá? Que é o processo do ciclo do metabolismo ósseo. Denosumab, eu acho que ainda falta estudos para poder definir isso. Tem um ou outro comentário que 6 meses após o encerramento do denosumab, como ele interfere somente na formação do osteoclasto, mas o osteoclasto que se forma, ele funciona bem, parece que 6 meses é suficiente, mas não tem estudos longitudinais mostrando isso. Com relação aos antiangiogênicos, os tempos devem ser menores, não é? Mas não tem também estudos demonstrando isso, até porque tem um detalhe muito importante. O primeiro relato de osteonecrose por medicamento, que foi por bisfosfonato, foi em 2001. Então nós estamos falando de uma doença que tem 23 anos, né? E os estudos foram muito direcionados aos bisfosfonatos. Depois que surgiram o antiabsortivo como o denosumab e os antiangiogênicos associados às osteonecroses, os tempos são mais recentes. Então, os estudos em grande volume, com grande casuística para poder trazer resposta, eles não existem ainda. Então, eu acho que cenas do próximo capítulo, vem os spoilers aí, a gente vai saber o que vai acontecer. Mas o único tempo que eu tenho certeza é o do bisfosfonato. A única coisa que fala a favor do tempo com denosumab é que isso já está bem estabelecido. Os pacientes que suspendem o denosumab aumentam exponencialmente o risco de fratura, né? Porque por causa da reativação, A né, reativação. do metabolismo ósseo. Então, o denosumab tem mais ou menos essa lógica. Os outros ainda não, a gente ainda não tem, né? A Camila Beatriz está perguntando, Paulo, se um enxaguatório com oxigênio ativo, o Bluene, é indicado no pós-operatório? E se sim, quantas vezes ao dia e por quantos dias? Camila, obrigado pela pergunta. A resposta é não sei. Nunca usei Blue M. Não sei como é que funciona exatamente. Eu sei que tem algumas indicações, mas eu não sei como é que funcionaria para esses casos. Não tenho experiência nenhuma. A Ana Luísa, Paulo, está perguntando sobre o protocolo que você citou do professor Robert Marx.
se você poderia citar o nome do estudo. Olha, eu não vou conseguir me lembrar aqui, os cabelos estão brancos já. Mas É eu um sei que é um artigo estudo de. É um artigo antigo, se não me 83, é engano. de 83. 83. 83. Eu sei 83, que o é. estudo foi feito em 82, foi publicado em 83. É. Então, se você procurar lá, uma dica para você achar o artigo é o artigo que ele usa junto com a oxigenoterapia hiperbárica. Então, ele tem todo o protocolo e junto dele está a oxigenoterapia hiperbárica, né? Defende isso até hoje, né? Até hoje. Defende, Então, defende até hoje. as necroses por radiação, elas têm uma resposta diferente, É. né? E nós temos tentado utilizar alguns produtos aqui e a resposta é outra. É muito interessante entender que nós estamos falando de necroses ósseas, mas com etiopatogenia distinta, as respostas são distintas Com também. certeza, com certeza. Ô Paulo, a Geisa está perguntando se tem indicação da fotobiomodulação no pós-operatório. Oi, Geisa, Acho que você já obrigado pela respondeu, né? pergunta. Só como pós-operatório convencional, como você usaria para qualquer pós-operatório, eu acho que tem indicação sim. E o Vitor Valente, Paulo, ele te parabeniza pela aula e pergunta se tem diferença de resposta com LPRF para os pacientes que usaram o bifosfonato e os pacientes que, aliás, o ácido zoledrônico e o denosumab. Você tem Vitor, diferença de obrigado. resposta? Sim, não tem essa resposta. Nós temos poucos casos aqui com denosumab. A maioria dos casos são com ácido zoledrônico, alguns com bevacizumab, alguns com. Tem um com trastuzumab, teve esse com pazopanib, e nós não muitos com denosumab. Ah, a minha população aqui, ela é basicamente SUS, e nem todo mundo no SUS ainda tem acesso ao denosumab. Então, isso então traz um perfil de paciente que usa os bisfosfonatos na sua essência e alguns antiangiogênicos que têm cobertura com o SUS. Bevacizumab é um deles. Perfeito. Paulo, eu gostaria de te agradecer pelas respostas, né? Nós já estamos com o nosso tempo no limite, eu já fui avisado aqui que a gente não pode passar dos minutos atuais, né? Eu queria saber se você tem alguma consideração a fazer antes da gente fazer o encerramento. Eliton, obrigado pela moderação, pela amizade de sempre. A gente sempre faz um bom bate-papo. É, eu queria dizer para vocês o seguinte: falar de tratamento de osteonecrose é sempre um desafio, mas a gente não pode deixar de lembrar de prevenção da osteonecrose. Eu acho que a gente tem que ser persistente nessa ideia. Então, saúde bucal, manipulação de tecido ósseo, criar estratégias quando precisa, tem indicação, saber entender o tipo de medicamento, quando tomou, avaliar exames laboratoriais, medicações adicionais em uso, condição clínica do momento da intervenção e estabelecer o melhor cuidado, com melhor cobertura para evitar esse risco de complicação, eu acho que essa é a grande mensagem com a osteonecrose. Tratar é um desafio e o LPRF parece ser muito promissor e é muito interessante, mas eu gostaria de não precisar tratar ninguém, porque eu acho que dá para conviver com muitos pacientes que não precisam ter osteonecrose. Perfeito, Paulo. Esse foi o recado, tá? Paulo, eu te agradeço por você a parceria, tá? Obrigado. Eu acho que essa sua palestra foi um grande exemplo, né, de simplicidade na realidade, né, de um professor titular em várias perguntas responder que não tem experiência, que tem que pesquisar. Eu acho que isso aí, eu acho que é super importante, até para os mais jovens entenderem que a gente também tem dúvida na condução dos nossos casos. Tá? Parabéns pela Verdade. apresentação, parabéns pela condução do caso, pela criação desse centro na FOB. Eu vi no início, eu acho que foi assim, acertadíssima a decisão. Tá? Eu acho que todos aqui vão sair dessa apresentação muito satisfeitos. Eu gostaria de convidar a todos, né? O Leandro já falou no início, eu vou repetir, fazer um convite que vocês compareçam ao Congresso de Hematologia e Hemoterapia, o EMO 2024, que vai começar agora no dia 23 de outubro, e a nossa programação do comitê está uma programação excelente. Tá? Uma boa noite a todos e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite a todos.